Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 57. Daqui a pouco chega no 60. Nossa, nunca vi isso. Mas também você só fica falando, Luiz, você não está falando de justiça nenhuma, mas eu estou falando de justiça aqui já 57 vídeos. Justiça divina e justiça da terra. É tudo psicologia. Tem que ser através da psicologia, tem que ser através de parábolas, porque senão as pessoas não entendem. Mas é assim mesmo, né? Vamos tocando o barco. Então, nós somos responsáveis, sim, uns pelos outros, direto e indiretamente. Nós somos responsáveis. Jesus não é responsável por nós. Agora, é óbvio que devido ao livre-arbítrio relativo, Jesus, ele não se detém onde nós nos detemos. O que quer dizer? Se eu quiser parar, eu paro. Mas o professor Bezerra de Menezes, esses espíritos, eles não param onde eu paro. Eles continuam. Ué, mas você disse que eles são responsáveis por nós? Ué, mas a questão ser responsável significa que o ser tem que ali permanecer do teu lado, sentado num tronco junto com você. Eles não podem continuar a caminhada deles e continuar nos amparando e nos protegendo de onde se encontram, uma vez que, por serem evoluídos, eles têm essa capacidade? Queridos irmãos, 99% dos mentores espirituais que se manifestam nas casas espíritas sérias, eles não se encontram ali ao lado do médium. E nem muito menos eles incorporam ou entram no médium, podendo eles se encontrarem quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância, lá nas colônias, onde de lá eles mantêm uma certa comunicação via telepática, na instrumentalidade que todos nós trazemos na massa encefálica, utilizando-se de todos os órgãos do corpo físico, inclusive a primeira comunicação deles para com todos nós no corpo físico é através da glândula pineal. Então, lá na colônia, eles trabalhando lá e coordenando uma manifestação através do médium que se encontra lá no centro espírita, na Terra. Então, são raras as vezes que os mentores espirituais comparecem à casa espírita. São raras vezes. Quantas vezes o professor já realizou trabalhos aos sábados sem na casa comparecer? E sim, da colônia onde ele reside, lá executando outras funções e outras
partículas dele realizando a outra função na casa espírita através de mim. E só eu que sei disso. Ninguém na casa fica sabendo. A não ser agora, através do vídeo, as pessoas que lá frequentam vão ficar sabendo. Ah, doutor Roberto hoje estava bonzinho aqui, né? É. Ele nem lá esteve. Mas ele não esteve? Não. Ele radiou. Ele imantou o médium com suas energias, levando-o a um estado de inconsciência. E como são seres disciplinados, são seres evoluídos, eles fazem com os médios uma marionete. Eles fazem o que quer com o médium, porque são evoluídos. Agora, do mesmo jeito que um evoluído faz, um atrasado também pode fazer, viu? Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque casa espírita tem que ser séria. O romeiro que se desgarra ou em caminhos perde tempo, retarda a marcha e não pode queixar-se senão de si mesmo. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Olha para ver. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Tem como discutir alguma coisa com Kardec? Discutir com um homem desse aqui é sair com o queixo quebrado. Queixo, psicologia. O homem não é fatalmente impelido para um nem para outro. O homem não é fatalmente impelido nem para um e nem para outro. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nestes 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento, gente, é inerente à imperfeição. Deu para entender, né? Por que a pessoa sofre? Porque é imperfeita. Agora, isso também é relativo, tá bom? Porque Chico Xavier sofreu tanto no corpo físico, vamos assim dizer, por mais que Vó Leontina me diz que o sofrimento é o reflexo, é o efeito da causa, mas vamos pensar por outro lado. Chico Xavier sofreu tanto no corpo físico, mas o sofrimento de Chico Xavier é diferente do nosso sofrimento, você sabia? O sofrimento de Chico Xavier não era expiação, e sim provação. O que é a provação, gente? Ele pediu para passar por aquilo ali, porque ele sabia, gente, que por aquele caminho de dificuldade, de sofrimento aparentemente, fisicamente, os olhos com estrabismo, cego praticamente de um olho, angina, tomava 12 comprimidos por dia. Aquilo ali era uma provação. O que é provação? Provando daquilo
para que se mantesse na linha e não se perdesse. Como Divaldo Pereira Franco, que nos dê licença, mas um dia eu assisti uma palestra dele, então ele disse que o Máscara de Ferro, que foi o seu obsessor durante mais de 30 anos, ele falou assim, aquilo lá é que era obsessor. O que vocês têm é obsessorzinho. Aquilo lá sim. Então ele disse que aquele obsessor, o Máscara de Ferro, era responsável por ele, Divaldo, andar na linha, andar correto, zeloso de sua moral. Você entendeu? Porque Divaldo sabia que se ele deslizasse, o Máscara de Ferro caía de pau em cima dele. Então está em nós ou nos espíritos a culpa ou em Deus. Então, nós temos que analisar. Nós temos que analisar. Quando, por isso que o mundo chama mundo de provas e expiações. É fácil, aqui no mundo de provas e expiações, não é fácil. Mas olha, gente, eu vou ser franco com vocês. Nesse exato momento que você está me ouvindo, se você tivesse noção de quantos trilhões de um número inimaginável de seres que se encontram em regiões umbralinas, sofrendo nos pântanos, nos abismos mais profundos, nos vales dos suicidas, aqueles religiosos, sabe, que foram na terra fanáticos e que lá acordaram e que estão lá espiando lá, que se arrependeram, que estão espiando lá, que seus corpos estão queimando aquele dinheiro que eles gastaram e eles tiraram dos adeptos que frequentavam as tais, que eles eram líderes. Então isso chama justiça divina. Justiça divina. E o mais interessante, gente, é que aquele que cobra o dízimo responde perante a contabilidade divina. E aquele que paga também responde perante a contabilidade divina. Aí você pode me dizer assim, mas então nós nunca vamos nos melhorar? Porque se tudo que nós fazemos está errado? Sim. 99% que nós fazemos está errado. Porque nós queremos, porque nós preferimos o erro. Você sabe quando foi que a humanidade preferiu o erro? Quando nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado lado a lado com Barrabás e que os soldados perguntaram, interrogaram a humanidade lá no momento, aquela massa enfurecida. Quem vocês querem que seja crucificado? Solte Barrabás e crucifique o Cristo.
Nós não preferimos lá naquela época Barrabás, gente? Barrabás é o símbolo da injustiça, da desumanidade. É o símbolo de tudo que não presta. É o símbolo da cegueira, da desumanidade. Barrabás é o símbolo do semelhante que atrai semelhante. Então, quando a gente leva o conhecimento das pessoas assim, de que quem cobra o dízimo paga, sofre as consequências. Mas quem paga o dízimo, quem cobra, paga o dízimo, responde perante a justiça divina. Quem cobra. Mas quem paga o dízimo também responde perante a contabilidade divina. Por quê? Porque são semelhantes se relacionando com semelhantes. Porque só o fato de você não procurar conhecer as leis de Deus, por esse motivo você já responde. Por esse motivo você já está na contramão das leis de Deus. Só pelo fato de você não procurar conhecer as leis de Deus, você já se encontra na contramão das leis de Deus. Então ali são todos iguais. Uns querendo ferrar o outro, que é igual a ele ou pior que ele, tanto moralmente quanto espiritualmente. Um assaltando o outro, né? Porque quem cobra dízimo está assaltando o outro, por isso vai responder por aquele assalto. E aquele que está pagando o dízimo está permitindo ser assaltado e consentindo com o erro do outro. Por isso, pelo fato de você consentir, você também se encontra perante a justiça divina na contramão. Eu creio que você pode não compreender, porque o que passa nessa cachola aqui é diferente. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que entender que ninguém está no mesmo nível evolutivo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo agiu com sabedoria naquele momento. Mestre, essa mulher foi pega em adultério e as leis de Moisés mandam que toda mulher pega em adultério seja apedrejada até a morte. Que tu tens a dizer a respeito? Jesus olhou, não viu o adúltero. Já começou por aí. Porque para existir a adúltera tem que existir o adúltero. Ele se abaixou e pôs-se a escrever no chão. Dizem que ele ia escrevendo os pecados de todo mundo ali. Depois ele se levanta e diz: aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Começou a ir embora os mais velhos primeiro, porque geralmente os mais idosos têm mais pecado. Simbolicamente pecado, né? Isso é mitologia. Depois os mais novos, ficando apenas a mulher, né, adúltera com Cristo. Onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Foram embora, Senhor. Então ninguém te acusou? Não, então muito menos eu. Então você observa que Jesus não a isentou e nem ficou do lado dela. Ele não a isentou do erro e nem ficou do lado dela. Ele agiu neutro. Ele ficou neutro na situação.
Se ninguém te acusou, muito menos eu. Olha só. Vais e de futuro. Não peques mais. Agora, esse vais e de futuro, não peques mais, isso é muito complexo. Isso é parábola. Isso é código para a posteridade. Ele não estava dizendo àquela mulher, ele estava transmitindo através dela uma mensagem para todos nós hoje. Então vais, e de futuro não peques mais. Vai, e de futuro, que essa mensagem sirva a toda a humanidade, que aprenda, através de tudo que hoje aconteceu aqui, que não cometa o mesmo, porque ninguém tem capacidade moral e intelectual de julgar e de acusar ninguém. É só a gente raciocinar, gente. É só nós raciocinarmos. Condições nós temos, inteligência nós temos, nós só precisamos colocar em prática. Olha, nós vamos começar o próximo tema. Provavelmente nós vamos tratar sobre reencarnação. Vários tipos de reencarnações. Provavelmente. Porque quem manda é o professor e a avó Leontina. Se não for, vocês já estão sabendo. Não foi, não é reencarnação? Eles que seria? É eles que mandam em mim, não sou eu. Eu já preparei vários temas, só que eu chego para ler e falo, opa, parar. Mas por quê? Não. Médio não manda nem em si próprio. Mas por quê? Médio significa meio. Não é nem começo nem fim, está no meio. Então tem que ficar calado, ouvindo o começo e o fim. Meio de transporte. Meio de comunicação. Por isso que o médium tem que ter bom senso, humildade, não querer aparecer, porque quem tem que aparecer é nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem que aparecer é os bons espíritos. O médium, ele já está no meio justamente para ele sempre se manter oculto, escondido. Por isso que eu me escondo nessa carcaça aqui, nessa encarnação. E eu vou viver escondido nesse corpo aqui até o fim dos meus dias no corpo físico. Até o fim dos meus dias no corpo físico, que não está longe. Vamos para o próximo vídeo.